A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, irmão. Seja bem-vindo ao seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Eu quero agradecer aos inscritos que estão nos auxiliando nesse trabalho. Vocês têm mais participação nesse trabalho do que eu. Eu apenas venho aqui, falo a palavra e prego a palavra. Mas Ele continua, graças a você, a Deus em primeiro lugar e a vocês que nos ajudem. Tem nos ajudado. Que Deus abençoe a todos e faça prosperar grandemente. Em nome de Jesus. Eu hoje quero encerrar nessa live, nesse vídeo, esse assunto aqui sobre o gadareno, o perigo que a igreja corre por causa dos demônios. E sem demagogia nenhuma. Satanás está mandando nas igrejas, com raras exceções, tanto no catolicismo quanto no cristianismo, que diz respeito protestante. Então não tem jeito. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. E a igreja aprendeu uma regra, né, que os pastores colocou na cabeça deles, dizendo: não julgue, não me julgue. Você está me julgando. Então você vai falar as coisas para os irmãos, aquelas obreiras cheias do Senhor, e diz: não pode julgar, quem julga é o Senhor. Eu não posso julgar ninguém, mas eu posso julgar o mundo. Como assim? Eu não posso julgar naquilo que eu não vejo. Se você chegar e falar para mim: olha, pastor fulano de tal está em adultério, eu nunca vou sair falando: pastor fulano de tal está em adultério. Eu não vi. Alguém me falou. Eu não vi. Pois Paulo disse: tem que ter 2 ou 3 testemunhas. De repente sai mais uma pessoa e disse, vem uma outra e diz: aí não tem jeito, o camarada vai comprovar que ele está em adultério. Acabou. Aí eu posso dizer: você está em adultério, se não se arrepender, você vai para o inferno. Estou julgando o quê, querido? O que eu estou julgando? Não estou julgando nada, queridos. Eu estou só afirmando. E se eu estou julgando, o meu julgamento é perfeito, porque está dentro da Bíblia. Jesus disse a ninguém, eu não julgo a ninguém. O Pai que me enviou é a que julga. Mas se eu julgo, o meu juízo é perfeito, porque sabe das obras de vocês. Então eu podia dizer para os fariseus: vocês são filhos do inferno 2 vezes mais. Por quê? Porque vi as obras dos fariseus. Então eu não posso julgar naquilo que eu não vejo. Mas aquilo que eu vejo, eu digo e falo com afirmação e confirmação em Cristo Jesus. Essa igreja que está aí, dizendo ser pentecostal, dizendo ser protestante, 90, eu não vou dar números aqui porque não convém, mas com raríssimas mesmo exceções, tem alguém na presença de Jesus. O resto, querido, está todos na mão de Satanás, de uma religião fingida, falsa. Não adianta. Você não vê fruto do Espírito na igreja nenhuma. Você vai para as igrejas para atrair os jovens, eles fazem cada coisa, e o pior que leva dinheiro é aqueles grupos de não sei o quê, de grupo santo, o grupo santo, o grupo da santa, o grupo disso, o grupo daquilo. Sabe, é cada coisa. E vai fazer arrecadações, vai fazer excursões, viagens para ganhar dinheiro, para fazer isso, fazer aquilo. Não tem como, queridos, não tem como. O ministério de Jesus e o que ele nos ensinou é esse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, pelos becos, pelos valados, pelas ruas da cidade, em todos os lugares. Esse é o evangelho de Cristo, e sem buscar nada em troca. Então você vê uma igreja que está apadrinhada com política, com tudo, para ir para frente. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja que tem que fazer carnê de Gideão, tem que vender uma porção de coisa lá dentro. O bispo, o apóstolo, o missionário, ele tem que fazer 1001 coisa para vender dentro da igreja. Ele estabelece a igreja como um verdadeiro comércio. Não
tem unção, virtude do Espírito, tem aparência do Espírito. Eles aprenderam a ensinar coisas bonitas, a falar coisas bonitas da Bíblia, dentro da Bíblia, mas quando você vai buscar o testemunho, que é o principal em Cristo Jesus, não existe neles. Então, logo você percebe, então isso não adianta que isso não é um julgamento incerto, isso é um julgamento perfeito, e eu tenho que fazer esse julgamento. Eu preciso. Os irmãos precisam. Porque se não fizer isso, Paulo diz que é corrigindo uns aos outros, ou melhor, o escritor dos Hebreus, corrigindo uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, todo dia, queridos, todos os dias. Todos os dias vocês têm que estar corrigindo um ao outro. Por quê? Porque o pecado endurece, daqui a pouco você está morto por ele. A prostituição não vacila, o adultério não vacila. Todos os dias o adultério está rondando a mente do crente, do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário, do irmão, do membro. Todo dia ele ronda a vida de um crente, para ver se acha. Achou, ele derruba. E a maioria da igreja hoje está em adultério. Aí você pergunta, não, está falando que está em adultério? Estou falando de adultério, querido, estou falando de prostituição. Adultério é uma coisa, e prostituição é outra coisa. Então as pessoas confundem tudo isso dentro da igreja. Confunde tudo isso dentro da igreja. Eu posso dizer que a maioria da igreja hoje, eu posso dizer que 99% está em adultério. Então não confunda o que eu estou falando de adultério com... porque a Bíblia não confunde, a Bíblia é perfeita. Então quando a Bíblia fala de adultério, está falando de um pecado que qualquer pessoa, se vacilar, está cometendo. Deixa eu te falar uma coisa, tem pastores, tem apóstolos, tem bispos, tem missionário, tem missionária, tem bispa, tem membros dentro da igreja que comete adultério todos os dias. Irmãozinho vai lá para a igreja, está vendo a irmãzinha lá no altar, toda cheia de curva e com as roupas tão tremendas, não? Que tremendo. Então, o irmãozinho chega em casa, vai ter relação com a sua mulher pensando na irmãzinha lá. Que isso, irmão? Isso é adultério. Adianta vir falar para mim que eu estou julgando. Estou julgando, sim, senhor, mas não adianta falar para mim que eu estou errado. O meu julgamento é esse, é perfeito. O camarada está lá fazendo a pregação lá no púlpito dele e está brigando por causa do candidato. Está adulterando, querido. Isso é adultério contra a palavra. O verdadeiro adultério é esse. A igreja está vivendo em adultério. Não está pregando lá e falando, e ensinando, e a irmãzinha está lá no canto. Daqui a pouco, quando sai, e aí? Ele admira, ele olha, ele cobiça e ele deseja. Esqueceu o que Jesus falou? Quem olhar para uma mulher com segunda intenção, no coração já cometeu adultério? Você fez isso, irmã? Então vai pedir perdão a Deus, você adulterou, minha querida. Você fez isso, diácono? Fiz. Então vai pedir perdão a Deus que você adulterou, rapaz. Se você alimentar isso e deixar isso crescer e avançar, daqui a pouco você está na morte. O que é a morte? É a prostituição. Então, adultério, separa adultério da prostituição. Adultério, a igreja comete sempre. Você comete sempre, eu posso cometer. Então, não só no sexo, em outras coisas, queridos. Não é só o sexo. Não esqueça que tem 10 mandamentos, não esqueça que tem as leis e diversas leis. Como é que Cristo julgaria a humanidade se não tivesse isto? Cristo só julga a humanidade com isso. Por que Satanás domina? Porque tem esses mandamentos e ele sabe. Ele é o primeiro transgressor das leis e do mandamento. Por isso ele sabe que você está na mão dele. Ele sabe que a igreja está na mão dele. E eu conheço a Bíblia, sei que a igreja está na mão dele. Então, para ser um julgamento incerto, quando Jesus disse: não julguei para que não sejais julgados, é quando você fala do que não vê.
Aí você levanta um falso testemunho, você faz um mau juízo, você quebra o mandamento e você está julgando incorretamente. Mas quando eu vejo que a irmã está lá em cima do altar, a bispa está lá em cima do altar, com a calça mais apertada do que... E um batom que chama a atenção de todos, o brinco, a atenção de todos, o cabelo cortado igual ao homem. E a irmã está lá dizendo que tem unção só se for do capeta, porque de Cristo não é, querido. Se é que o capeta tem unção, ele existe? Acho que não. Só se for do diabo, porque de Cristo não, queridos. Cristo não entra nisso, para de conversa. Aí você diz, eu estou julgando. Pois eu estou julgando mesmo. Cristo, o Espírito, não entra nesse vaso. Se entrar para transformar, para depois usar, não adianta. Fala o que quiser. Pode falar bonito, pode pregar bonito, pode sapatear lá em cima, pode dar show, pode pular o carnaval lá em cima. Não tem unção, virtude nenhuma. Do Espírito não, queridos. Conheço os demônios, passei por eles e conheço o Espírito, estou com ele. Não tem. Pode falar o que quiser. Então, o que tem que ser feito? Se arrepender. Deixa eu ler esse texto aqui, Marcos 5, para a nossa meditação. Versículo 1. Chegando ao outro lado do mar, a província dos Gezereno, aqui diz o Gerazeno, outros Gadareno, descendo ele do barco, saiu-lhes ao encontro do sepulcro um homem possesso de espíritos imundos, o qual morava no sepulcro, e nem ainda com cadeias podiam alguém prendê-los. Percebe, querido, isso aqui? O cara era totalmente dominado pelos demônios. Eu já disse muitas vezes para vocês, possessão, opressão, médium, que os demônios fazem nas pessoas. Possessão, por exemplo, diabo no Éden. Um médium na serpente. Possuiu a serpente? De jeito nenhum. Espíritos caídos, anjos caídos, Satanás e seus demônios não possuem corpo de animal nenhum. Nenhum. Não possuiu a serpente, não possuiu serpente, coisa nenhuma. Fez um médium com a serpente. A mulher via a serpente falando, mas não era a serpente, ela ouvia a voz do diabo e não da serpente. A serpente, o diabo o atraiu para que ela fizesse como que um mimo ali, para que a mulher pudesse ser atraída por ela. E assim foi. Ela via a serpente falar, como se fosse a serpente falando, mas não era a serpente, era o diabo que falava. O diabo possuiu de jeito nenhum, fez um médium nela. E aqui você vê nessa passagem, nesse texto, que esse espírito imundo aqui, ele tinha um líder lá no corpo desse moço, e ele trazia com ele outros demônios, que chegava a quase 2.000. E quando Jesus passava por ali, porque onde Jesus passava havia libertação, era fato, onde ele ia, onde ele passava, os demônios tratavam de cair por terra, porque onde Jesus passava havia libertação. Então, onde Jesus estava passando ali, próximo ao sepulcro, será que o diabo gosta de sepulcro, O diabo gosta de sepulcro. Você se lembra da passagem de Judas, no versículo 9 da carta de Judas? Satanás lutando com o arcanjo Miguel por causa do corpo de Moisés. Por causa do corpo de Moisés. Porque naquele tempo morreu
Satanás tomava posse do corpo. É meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Abra comigo aí em Romanos. Dá uma olhadinha aqui para tu ver uma coisa. Romanos, no capítulo de número se não me falha a memória, é 5. Romanos 5. Deixa eu ver aqui se estou certo ou não. Romanos 5, no versículo 12, deixa eu ver aqui. Diz-nos a Bíblia: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vejam aqui. Quando Satanás entrou no Éden para dominar o homem, e dominou a terra, controlou a terra, ou melhor, não a terra superfície, não a terra planeta, mas dominou o homem que vive sobre a terra. Quando ele conseguiu o controle do homem, de todo a vegetação, Satanás tem tudo no controle dele. Tem tudo. Ele influencia em tudo. Em tudo ele tem influência. Por quê? Porque ele controla o homem. E é o homem que cuida de toda a vegetação, de toda a terra, nós sabemos muito bem disso. Então, como Satanás entrou saltando o muro, ilegalmente, transgredindo e fazendo o homem transgredir, o que ele fez? Ele colocou logo o seu controle na terra, o seu domínio na terra. E aí, o apóstolo Paulo diz assim, olha aqui, ó. Por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro pecou. O diabo vai lá na raiz, lá no centro da coisa, querido. Ele não fica por intermédio. Ele sabe como trabalhar. Não pense você que ele vai mexer com o teu coração que está pulsando no teu peito. Isso aqui não funciona para ele. São órgãos vitais que você tem. Ele vai lá, na mente, lá no centro, no espírito, aonde Deus trabalha com o homem. É lá que ele vai. Ele foi lá no Adão, controlou, dominou, e todos os homens que vieram do Adão, vieram com essa sentença de morte. E aí Paulo diz assim, essa morte aqui espiritual e também física, tá? Por quê? Porque a morte física entrou depois da que entrou espiritual. Se não tivesse entrado a morte espiritual, a física não haveria. Então ele diz aqui, ó: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Antes da lei estava o pecado no mundo. Olha aqui Paulo dizendo: pois antes da lei estava o pecado no mundo. E como é que o pecado estava no mundo? Através da transgressão do Adão. Aí ele disse, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então a lei que Cristo trouxe de uma circuncisão que não existia ainda nesse tempo, ela não podia prevalecer. O ser humano estava começando a espalhar sobre a terra. O Adão estava começando a trazer a raça humana no mundo. Estava gerando naquele tempo, então não podia existir. As leis não podiam ser aplicadas, os mandamentos não podiam ser aplicados na sua totalidade, no seu total, que eram os 10. Então Paulo diz aqui, ó: no entanto, a morte reinou desde Adão. Percebe? A morte vem dominando desde Adão. Que morte? Física e espiritual. Espiritual e física. A primeira morte espiritual. E a segunda, física. Aí ele diz aqui, ó: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que
havia de vir, mesmo sobre Enoque, mesmo sobre Caim, sobre Abel, mesmo sobre o Noé e sobre os seus filhos, o pecado reinou. Está vendo Paulo dizer aqui, ó? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, o pecado reinou desde Adão até Moisés. Por quê? Porque Moisés foi a semelhança de Cristo no que diz respeito ao ministério, trabalho. Ele foi a semelhança de Cristo vindo ao mundo no que diz respeito ao trabalho, ministério, evangelização, libertação do povo. O pecado reinou sobre Moisés, reinou que nem entrou na terra prometida. Por quê? Porque transgrediu o mandato de Deus, ele pecou ali o Moisés. Então toda a raça humana pecou, toda a raça humana transgrediu, toda a raça humana transgride. Por isso, toda a raça humana que não se arrependeu e nasceu de novo, como recebendo a Cristo como seu Salvador, é pecador e está destituído da glória de Deus. Não é filho de Deus. Pertence a quem? A esse aqui. Aí Paulo diz assim, ó: mas não é assim o dom gratuito. Então vejam aqui, ó, que os demônios, o diabo, ele sabia que todo homem que morria sem a graça de Deus, morria sem a misericórdia de Deus. Ele viu Deus destruir, dizimar Israel, tudo na mão dele. Por quê? Porque foi ele que incitou a pecar. Foi ele que promoveu o pecado deles. É Satanás que promove o pecado no mundo, é Satanás que incita o povo a pecar, é Satanás que faz a igreja ser louca, os pastores ser loucos por dinheiro, é Satanás que faz os pastores entrar na política, é Satanás que faz o pastor vender chave, vender tudo que não convém dentro da igreja. Ele faz isso. Você é louco por dinheiro, rapaz, e quem te influencia isso? Satanás. Por isso você faz isso. Por isso é que a Bíblia manda nós a julgar. Se estamos vendo a tua cara, tu está fazendo isso, então tu está na mão do diabo. Aí o que acontece? Morriam os homens até que Moisés, ao morrer, não foi deixado na sepultura. Então, se Moisés morreu salvo e não ficou na sepultura, vindo Cristo ao mundo, a minha condição de ser, depois da minha morte, não ficar a minha alma na sepultura. O meu corpo vai para lá, mas o meu espírito, Satanás já não tem mais direito de se aproximar. Por quê? Eu sigo o exemplo de Moisés e a cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo. Por isso é que quando os demônios, naquele tempo, pegavam aquelas pessoas, faziam o que fazia com o gadareno. Ele cuidava do sepulcro. Quando as pessoas morriam aqui para lá, o gadareno, os demônios já tinham nota, ficha garantida. Esse que morreu é meu, está aqui. Esse que morreu é meu, está aqui. Esse que foi sepultado aqui é meu, está aqui. Já falei para vocês sobre o que existe no cemitério, né? Pombagira da Calunga Maior, da Calunga Menor, onde tem ali as oferendas que levam no cemitério. Já fez algum despacho lá na porta do cemitério para matar alguém? Ou não? Já ofereceu para o caveira alguma coisa lá? Para a pombagira, para o Exu pombagira, já ofereceu alguma coisa lá na porta do cemitério? Pegou aquela guidá, encheu de farofa, amarrou numa toalha vermelha, num lençol vermelho, num pano vermelho, tanto faz, em preto, marcou com sentença de morte, que é ali ele morto. Já fez isso? Pois é. Pessoa morre, quem é o dono? O diabo. Cristo veio ao mundo, e quando ele vem ao mundo, se você se arrependeu, nasceu de novo, é uma nova criatura, foi para o cemitério, você vai ficar nem te ver. Ele nem te vê, nem aproxima. O que eles falam? É do homem lá em cima, não é assim que eles falam? Pois é.
Eu nem que ver. Mas naquele tempo, o rio já era dele. O rio já era dele. Moisés quebrou isso. Como é que Moisés quebrou isso? Andando com Deus, embora pecando, embora teve pecado, né? Todos nós sabemos da vida de Moisés, pela Bíblia. Pecou, mas procedeu piamente diante de Deus e saiu de todo o pecado para entrar no céu, com Cristo. Então, quando Jesus chega aqui, nessa região de Gadara, encontra esse moço. Estava lá no sepulcro já, as pessoas morriam ali para lá. Satanás colocava ele lá para receber os que morriam, né? Principalmente os que morriam dessa forma, por consagrações, por efeitos violentos, como assassinato e muitas outras coisas no que diz respeito à transgressão da lei. Então, Satanás já tinha esse espírito imundo que ficava lá naquele cemitério, naquele sepulcro. Quando ele vê Jesus, ele estremece, diz assim, pois, tendo sido muitas vezes, eu vou pular, eu vou no 5 agora, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou. Então, Satanás aqui quis fazer os demônios fazer uma média com Jesus, né? No corpo do homem, dominando o homem, quando vê Jesus, prostra-se em sinal de adoração. Mas Jesus não é um homem comum. Jesus não é louco por dinheiro. Não. Jesus é justo, perfeito. Jesus não vendia o seu ministério por migalhas, por um carnê de Gideon, dos valentes de Davi, para pagar a televisão, uma chave de 100 reais. Não fazia nada disso. Ele dizia de graça recebesse, de graça dai. Jesus, vendo aquele espírito imundo, ele diz assim, e quando ele viu, correu e adorou, clamando em alta voz, que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Por favor, Jesus. Para me atormentar. Ora, mas Jesus estava só chegando, rapaz. Que história é essa? Eu estou passando, e ele poderia dizer para ele, eu estou só passando aqui. Eu nem sabia que você estava aí. Jesus poderia ter dito isso para ele, mas Jesus sabia muito bem que ele estava por ali. O forte de Jesus, os feitos de Jesus era esse, botar Satanás para correr, seus demônios para correr e libertar as pessoas. Era a função dele, não é, apóstolo, que você deve fazer? Não foi para isso que você colocou uma igreja? Foi para isso, pastor, que você montou uma igreja? Não foi para isso? Para fazer com que Jesus seja glorificado e os demônios vão embora? Ou foi para ganhar dinheiro? É você que deve julgar. Eu sei o que você faz. E em Cristo Jesus, diga a verdade, não mente. Se você não mudar, você vai para o fogo com eles, com esses mesmos demônios aqui. Aí ele diz aqui, clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus. Aí Jesus, no versículo de número 8, conjura-te por Deus, meu Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Claro que Jesus é. Você está pensando que Satanás não te conhece, apóstolo? Não sabe de onde você veio? Você está achando que os demônios não sabem que eu tive com eles? Que eu fazia trabalho, que eu fazia oferenda? Você está achando que eles não sabem disso? Claro que eles sabem disso. Qual o desejo deles? Que eu volte. Luta dia e noite para que eu volte. Mas nunca vai ter esse gosto. Eles não. Em nome de Jesus. Pela misericórdia e a graça do Pai. E se vacilar, você vai. Não tem bom, meu querido. Bom é Deus. Então, ele diz aqui, pois Jesus lhes disse, 7, não, o 8 mesmo, pois Jesus lhes dissera, sai deste homem, espírito imundo, sai deste homem, espírito imundo. Foi a resposta de Jesus para ele quando ele pediu para Jesus, não manda o menino daqui, elogiou, quis o adorar, ou adorou até, né?
Jesus não tem negócio com ele, Jesus não tem barganha com o diabo. Tem rabo preso com o diabo não, né, apóstolo? Jesus não tem, hein? E você? Aí ele diz aqui: então Jesus lhes perguntou: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. É bom você saber que muitos demônios na vida de uma pessoa se tornam legião, tá? Então você que saiu aí da presença de Deus e que voltou para o mundo, saiba que tem 7 demônios atrás de você, viu? Ô mulher, cuidado, hein? 7 pombinhas no seu pé aí, vigia. Falta logo para o Senhor, hein? Antes que eu aumente, hein? Essa cota pode subir, ó, quase 1.000, quase 2.000, hein? Você não estava nos caminhos do Senhor? Saiu por quê? O mundo é mais gostoso, né? Não é isso? Ah, pastor, você disse que a gente não pode nem olhar para um rapaz bonito, para um homem bonito. Pois é. É melhor ficar lá fora, que aí você pode fazer de tudo, né? Não é isso? Não, mas dentro da igreja não tem problema não, tá tudo assim. Pode olhar, pode fazer o que quiser. O importante é você não julgar o pastor. Você não julgou o pastor, não tem problema. Não julgou o apóstolo, não tem problema, não é? Ah, faça-me um favor, vai, gente, por favor, seja mais coerente, seja mais zeloso de vocês mesmos e vem para o Senhor, que é muito melhor. Para de viver sobre a aba desses camaradas, sobre a vida, sobre a aparência deles, o que eles pensam, o que eles acham. Viva por você e para Cristo. Vem para o Evangelho, vem servir a Cristo. Para de ser massa de manobra, dominado, manipulado por eles. Examina o camarada, está pregando corretamente, está vivendo corretamente, acompanhe em Cristo Jesus. Não está? Pula fora, queridos. Caiu a Babilônia, se tornou morada dos demônios, cai fora, povo meu. É o que diz o Senhor, enquanto há tempo. Então você gosta de ficar assim, nessa liberdade? Por isso você vai. Mas não se preocupe, tem 7 demônios atrás de você. Fora o que já estava, para te deixar no estado muito pior do que o que está esse homem aqui. É isso que você quer? Aí ele diz aqui, ó: sai dele, espírito imundo. E o demônio saiu. Então Jesus lhes perguntou: qual o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então aqui, quase 2.000 demônios. Jesus não ia fazer questão e nem faz questão de perguntar qual o apelido deles, né? O nome deles, espiritualmente falando, certamente eles tinham nome lá dado por Deus, cada um dos que caíram. Como Satanás tem o nome de querubim, e lá na Nova Jerusalém ele não era chamado de Satanás nem de diabo, e nem de antiga serpente, ele adquiriu esses nomes depois que caiu. Depois que ele caiu, que ele recebeu esses nomes pela transgressão. Mas lá ele era chamado querubim protetor. Diferente. Então os demônios, certamente, lá na Nova Jerusalém, tinham nomes também. Todos eles, nomes espirituais. Deus já sabia, Jesus já sabia todo o nome de cada um deles. Quando Jesus chegou ali naquele sepulcro, naquela região de Gadara, que ele está passando, que aquele demônio veio com ele, já sabia qual era. O que ele quis saber é como um homem só comporta quase 2.000 demônios? Que força é essa? Não. Um demônio só na vida de um homem era normal, Jesus já tinha enfrentado, mas de repente ele vê aquela força e fala: não tem um só aí, tem mais aí. Quantos são? O demônio responde: minha legião é o meu nome, que somos muitos. Jesus disse: então está aí porque da força, né? Jesus logo descobriu por que o homem tinha aquela força toda. Mas ele não quis conversa, botou eles para fora. E ao sair da vida do homem, ficando sem repouso, eles dizem assim para Jesus: e rogou-lhes muito que não os enviasse para fora daquela província. Então eles, sem casa, vai para fora daquela província. E aí, meu querido, sem morada, sem habitação. Por isso, hoje, Satanás deu nome a todos seus anjos caídos, seus seguidores, seus demônios. Ele deu através de quem? Através do homem.
Assim como todo homem tem o seu nome. Todo demônio na mão de Satanás tem também o seu nome. Não é o nome que eles tinham lá com Cristo. Não, esse nome que eu estou te falando é um nome popular. Para a gente conhecer, para você conhecer. Aqueles nomes mais comuns. Pombagiras, Exus, guias, orixás, caboclos, caboclas, herês, espíritos mirins. Então, cada um tem o seu nome. Por exemplo, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Tranca-Rua não sei das quantas. Eu vou falar aqui, meu irmão, porque eu vou te contar, é muita coisa, né? São mais de 11 mil e poucos demônios, ou Exus, que existe, né? Então, tem aí uma fábula deles, Exu cobra coral, Exu caveira, sete caveiras, Tatá caveira, Exu boiadeira, Exu Zé Pilintra, Exu pombagira, Exu sapo preto, Exu morcego, Exu de todas as espécies. Mas esses nomes são populares. Por isso Jesus não interessou em perguntar o nome de cada um. Só perguntou para aquele moço, só perguntou para o líder que estava naquele homem, qual o teu nome, por causa da força. Ele quis saber, tem muitos demônios nesse homem? Ou é só um? Deixa-me ver. Quando ele perguntou, o demônio respondeu, Legião é o meu nome. E disse aí a Bíblia, os espíritos imundos rogaram a Jesus que não mandasse para fora daquela província. Então, nós veremos por que eles pediram para não sair daqui. Amém? No próximo vídeo nós falamos sobre isso. Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu amor tão grande para conosco, pela obra do teu Espírito. Nós sabemos que não há outro Deus além de ti, nós sabemos que Deus maior do que o Senhor não há. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de transgressão, de aflições, de sofrimento, mas estamos vivendo também, Senhor amado, a glória da última casa, que é maior do que a da primeira. Por isso te rogamos, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do povo brasileiro. Tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, sara a nossa terra. Faz justiça contra aqueles que não têm lei, contra eles que são os políticos. Tu é a lei. Faça a tua lei para prosperar em nosso meio. Tira a arrogância dos homens do nosso meio, Pai, e nos ajuda a ser sempre humilde, como o Senhor sempre buscou para as nossas vidas. Quero te pedir pelos nossos jovens, Pai, pelos assinantes desse trabalho, desse canal, cada um deles. Abençoa cada um deles, abençoa suas famílias e ajuda eles, aqueles que haverá de vir para nos ajudar, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, o homem do campo, o lavrador, o agricultor. Abençoa, Pai, o pecuarista. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a nossa juventude. Qual será o futuro deles, Pai? Abençoa os mais humilhados, Pai, que são os aposentados, velhos. Como os políticos desejam ficar sem eles, não? Como humilha, não? Mas tu, Senhor, não despreza ninguém. Estou certo de que o Senhor ama a todos. E é isso que conta para a vida da humanidade, é o teu amor. Se não fosse o teu amor, já teria sido tudo destruído, pois assim diz o Senhor, os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tem misericórdia, Pai, dos que estão nos presídios. Tem misericórdia, Pai, dos que estão nos leitos de dor. Socorre nessa hora, nos becos, nos valados, os desempregados, abra a porta de um bom emprego, de um bom ganho, Pai. Os que estão atormentados, Pai, por espíritos imundos, tenha misericórdia dele. O que não consegue, Pai, desenvolver a sua mente para passar nas provas, nos testes, na faculdade. Dá graça, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, dos paralíticos, dos coxos, dos cegos, dos surdos, dos mudos, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, da nossa nação, sara a nossa terra, Pai.
Tu diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim, Tu nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Pai, que sejamos hospitaleiros, que nós sejamos, meu Deus, meu Pai, perdoador, para que perdoamos as ofensas contra nós. Mas queremos uma coisa: justiça. Justiça, Senhor. Justiça contra aqueles que fogem da justiça. Justiça e lei contra aqueles que fogem da lei, Senhor. Eu não abro mão disso. É a minha oração sempre. E eu verei o Senhor agir. Tu serás glorificado em cima disso. Tu serás exaltado em cima disso. Porque és Deus, és Rei, e Rei tem que reinar. O Senhor veio para reinar. O Senhor existe para reinar, porque és Rei. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos dê graça e nos ensina a te servir hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz. Em nome de Jesus.